Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Fabiano. Vamos iniciar mais uma aula. Estamos continuando aí o curso de trigonometria na circunferência. Vamos continuar com razões trigonométricas, mas vamos falar sobre cotangente, secante e cossecante, ok? Vem aqui comigo. Bom, então primeiro nós vamos ter a ideia aí de novos eixos acerca do ciclo trigonométrico, da nossa circunferência trigonométrica, ok? Então nós temos aí, é claro, o ciclo trigonométrico, temos o arco que é traçado nesse ciclo trigonométrico e vamos ter os novos eixos, o eixo da cossecante, o eixo da secante e o eixo da cotangente, ok? Então percebam aí, pessoal, que nós vamos precisar traçar outras retas que elas vão ser tangentes ao nosso ciclo trigonométrico, como por exemplo esta reta aqui, ó, nós vamos traçar ela tangente ao arco de 90 graus. Bem como essa reta também pode ser traçada tangenciando, claro, o arco aqui de 270 graus, tudo bem? Então, tanto faz você tangenciar no arco de 90 quanto no arco de 270 graus, ok? Para esta tangente que nós vamos traçar, nós vamos verificar, é claro, as medidas acerca da cotangente, ok? E depois, quando nós traçarmos um arco, nós vamos traçar uma tangente ao ponto que é a extremidade deste arco. E ali nós vamos ter o prolongamento do eixo do cosseno e o prolongamento do eixo do seno. E aqui nós vamos determinar a cossecante e a secante, ok? Aqui é apenas uma introdução, nós vamos analisar individualmente cada caso. Bom, então o primeiro caso é a cotangente, tá? Então a cotangente, pessoal, como eu estava dizendo para vocês, seja alfa um ângulo, né, onde nós temos um arco que está sendo delimitado aí com a extremidade M, onde esse arco tem a mesma medida de alfa, né, a medida angular de alfa. Então, para compreendermos esta definição, devemos considerar esse arco AM de medida alfa, tá? Bom, então, seja uma reta telinha, uma reta perpendicular. Se é uma reta perpendicular, é porque ela está formando um ângulo de 90 graus, beleza? Ao eixo das ordenadas. Eixo das ordenadas é o eixo Y, pelo ponto P. Então, nós temos aqui, ó, uma reta T, a T', né, que está sendo traçada perpendicularmente ao ponto B, que nós estamos sinalizando aqui, que é o arco de 90 graus, né? Onde você tem ali a situação ali do arco de 90 graus, onde está posicionado o arco de 90 graus. Bom, então nós teremos o prolongamento do raio. Então perceba lá, nós vamos prolongar o raio, que é o segmento OM. Então lembra aí, OM a gente está partindo da origem, ok? Passando aí pela extremidade e ela vai interceptar esta reta que nós traçamos perpendicular ao ponto B, ok? E nós vamos construir aqui, ó, um triângulo BOT, beleza? Então nós temos um triângulo BOT que está aparecendo aqui, tá? Olha lá, BOT. Então esse é o triângulo que é formado quando nós traçamos essa perpendicular, ok? E prolongamos o raio desta circunferência, tá? O raio desse nosso ciclo. Formando este triângulo, você percebe que nós temos um triângulo retângulo, ok? Tendo um triângulo retângulo, nós podemos aplicar aí a tangente do ângulo alfa. Se eu aplicar a tangente, perceba, é o cateto oposto ao alfa. Quem é o cateto oposto a alfa? Vai ser o segmento OB, onde o segmento OB é o nosso próprio raio, ok? Se ele é o raio, ele tem medida unitária, ele tem medida igual a 1, beleza?
Então, nós já sabemos que o cateto oposto ao alfa vale 1. E o cateto adjacente é o segmento que nós temos BT. É parte aqui do tangenciamento até o encontro do ponto T, que é onde você prolongou o raio e interceptou a reta T, ok? Então, essa medida aqui, ó, que nós temos é a medida BT, que é exatamente o que nos interessa acerca da cotangente. Então, temos que a tangente de alfa, neste triângulo que nós temos, é 1 sobre BT, onde BT, então, vai ser o inverso da tangente, pessoal. Por isso, nós vamos concluir que a cotangente deste ângulo é o inverso da tangente. Então, quando nós falarmos sobre cotangente, nós estamos falando nada mais, nada menos do que o inverso da tangente do ângulo. Então, a gente só está demonstrando essa propriedade aqui para vocês, que a cotangente vai ser o inverso da tangente. Beleza? E a definição, né, pessoal, de cotangente, co quer dizer do lado, é do lado da tangente, tá bom? Então, esse segmento que eu acabei de riscar aqui para o pessoal, ó, este comprimento é a cotangente do ângulo alfa, ok? Então, para encontrar a cotangente, a gente precisa fazer esses passos, beleza? Mas é claro que isso é uma representação algébrica e uma representação gráfica acerca da cotangente. Mas o que a gente precisa saber é o quê? Como se calcula a cotangente, é o inverso da tangente, beleza? Bom, dando sequência então aos sinais da cotangente, nós temos que ela vai ter os mesmos sinais para a tangente, tá? Então vamos respeitar a mesma ideia. Olha lá, no primeiro e no terceiro quadrante, nós temos valores positivos para a cotangente, o que acontece na tangente, tá? Já os arcos do segundo e do quarto quadrante, nós vamos ter os valores negativos para a cotangente, beleza? Então, pessoal, nós temos que a cotangente, cabe uma observação que não vai existir valores para arcos de 0 radiano e π radiano, ok? Então, você tem lá o ciclo trigonométrico, sabe que o π radiano nós temos que é um arco de 180 graus, e nós temos 0 radiano, que é côngruo ao 360 graus. Então, por que que não existe a cotangente para esses arcos, pessoal? Perceba que nós, lá na definição, nós traçamos aqui, ó, uma perpendicular ao arco de 90 graus, né? E esta perpendicular é paralela ao eixo dos cossenos, ok? É paralela ao eixo x. Então, perceba que não vai haver a cotangente para os arcos de 0 e 360 graus e os 180 graus e os seus côngruos, ok? Então, por isso não existe, então, a cotangente para esses arcos. Tomar cuidado para não confundir com a tangente, beleza? A tangente não vai existir valores para π sobre 2, que é 90 graus, e o 270, tá ok? Então, a cotangente é para 0 e π radiano e seus côngruos, ok? Bom, então acerca aí dos sinais da cotangente, para ficar um pouquinho mais claro, temos ali, ó, primeiro quadrante, a cotangente será positiva. No segundo quadrante, a cotangente será negativa. Lembra lá, né, pessoal? A gente está falando de cotangente, a gente sabe que é um comprimento, tá? Então é esse segmento aqui que está sendo formado, é o que nós definimos aí como cotangente. Aqui fica um pouco mais claro para vocês o que é cotangente. Então, o primeiro quadrante é em relação ao terceiro quadrante, então você também tem que vai ser sinal positivo, tá? Então, primeiro quadrante e terceiro quadrante, nós temos o sinal positivo. No quarto quadrante e no segundo quadrante, nós temos aí que a cotangente possuirá valores negativos, beleza? Então, lá, como é uma reta, a cotangente é paralela ao eixo X, então satisfaz aquela ideia, né, pessoal? Do lado direito é positivo, o lado esquerdo é negativo, ok? Então aqui está sinalizando também o que a gente falou sobre a observação, né? Ó,
não possui valores da cotangente para os arcos de 0 grau e os seus côngruos, bem como para π, que é os 180 graus e os seus côngruos, beleza? Bom, então, facilitando aí os nossos sinais, né? Então nós temos que os quadrantes ímpares positivo e os quadrantes pares negativo. Importante saber então que a cotangente de 0, de 180 e 360 não existem um valor da cotangente, como a gente já comentou. Beleza? Então, a variação da cotangente, perceba que vai de menos infinito para mais infinito, tá? Então, a cotangente, a variação dela, ou seja, os limites, né? Uma vez que o infinito não tem um limite, mais a cotangente, assim como a tangente, vai variar aí tanto para menos infinito quanto para mais infinito, beleza? Bom, então, chegando numa outra conclusão acerca da cotangente, como nós vimos que a cotangente, certo? Ela é igual ao inverso da tangente, pessoal, podemos definir a seguinte situação, ó. Uma vez que a tangente é igual ao seno do ângulo, né? Dividido pelo cosseno do ângulo, então nós também podemos definir o quê? O inverso. O que é o inverso de uma fração? É você trocar numerador com denominador. Então eu posso escrever a cotangente como cosseno do ângulo dividido pelo seno do ângulo, ok? Então eu também posso escrever a cotangente como cosseno do ângulo dividido pelo seno do ângulo, beleza? É claro, o seno do ângulo tem que ser diferente de zero porque é um denominador e aí, é claro, cai numa indeterminação, beleza? Então, a cotangente você pode calcular destas maneiras, uma vez que vai depender das informações que você tem do enunciado, ok? Agora, nós vamos ter aqui a secante e cossecante. Então, nós temos a secante e o segmento que está do lado da secante, que nós chamamos de cossecante. Então, seja AM um arco do primeiro quadrante, ok? Então, nós temos aqui, ó, um arco AM do primeiro quadrante, com extremidade no ponto M. A reta T vai tangenciar, pessoal, esse ponto M, vai tangenciar essa extremidade. Se tangencia, forma um ângulo de 90 graus, beleza? Se forma um ângulo de 90 graus, então é perpendicular. Então, interceptando então, o eixo dos cossenos, olha lá, no ponto S, e interceptando o eixo dos senos no ponto C. Então, por definição, o que nós vamos entender aqui? Ó? A medida algébrica, ou seja, é o comprimento que nós vamos ter, o segmento OS é a secante. Cadê o OS? Olha lá. O comprimento OS vai ser a secante do arco OM, tá? Então, OS, pessoal, é isso aqui, ó. Então, essa medida aqui vai ser o comprimento da nossa secante, beleza? Olha lá, esse comprimento aqui é a nossa secante. Logo, o que nós vamos ter aqui, ó, a medida algébrica, ok, do segmento OC é o cossecante, é a cossecante do arco AM. Então, este comprimento aqui que nós temos, ó, que é o OC, nós temos que é a cossecante, beleza? Então, aqui nós precisamos traçar esta reta tangenciando a extremidade do seu arco para que nós possamos identificar qual é o comprimento da cossecante e da secante. Tudo bem? Então, nós podemos definir o que aqui, ó. A secante nada mais é que o inverso do cosseno e a cossecante é o inverso do seno, beleza? Então, é claro que a gente tem aí os triângulos e retângulos estão sendo formados e nós podemos definir essas propriedades, tá? Então, o cálculo da secante e da cossecante nada mais é do que o inverso do seno e o inverso do cosseno, tá? Então, aqui nós temos os sinais da secante, pessoal. Lembrando aí quem é a secante. Tomar cuidado, não é o inverso do seno, é o inverso do cosseno, beleza? Então, a secante é o inverso do cosseno. Então, lá,
Se for um arco do primeiro quadrante, então você tem que o valor será positivo. Se você tem um arco que está no segundo quadrante, então você tem que vai ser negativo. E aqui você começa a compreender, né, pessoal, de fato, qual é o comprimento da secante, ó. Tá? Então a secante é um prolongamento que nós temos em cima do eixo do cosseno, mas em relação àquela reta que você traçou perpendicular ao arco que você tem, tá? Sempre vai ser perpendicular à extremidade do seu arco, beleza? Então, no terceiro quadrante nós temos que a secante será negativa e também no quarto quadrante nós temos que a secante será positiva. Então perceba que a secante a gente vai respeitar os sinais do cosseno. Lado direito positivo, o lado esquerdo será negativo, ok? Perceba que nós não temos valores da secante para os arcos de 90 graus e para os arcos de 270 graus, beleza? Então, para a secante não se define os valores aí para os arcos de 90 e seus côngruos e 270 os seus côngruos, beleza? Então, como já tinha definido para vocês, os sinais é igual ao do cosseno, ok? Então, secante de 0 grau 360 vai ser igual a 1. A secante 180 vai ser igual a menos 1. É a ideia do arco do cosseno, né? É a mesma medida do cosseno. Porém, para os arcos de 90 e 270 graus e seus côngruos, não existem os valores da secante. A variação da secante, pessoal, perceba que secante vai ser menor que o menos 1 ou vai ser maior do que o 1, ok? Então, essa é a variação da secante, tudo bem? Então, perceba aí, ó, se você olhar bem, ó, o prolongamento, né, ó, você vai partir aqui da origem e vai prolongar até onde o seu arco encontrar. Então, está tangenciando aqui, ó, para valores maiores do que 1. Está tendendo para valores maiores do que 1. Bem como a parte negativa também, que vai tendendo para valores aí menores do que 1. Tudo bem? Bom, então secante e cossecante, nós definimos aí que a secante vai ser o inverso do cosseno, cuidado para não confundir. Lembrando que o cosseno tem que ser diferente de zero, porque senão cai numa indeterminação, porque o cosseno está no denominador. Beleza? Bom, agora, pessoal, vamos estudar os sinais da cossecante. Perceba que a cossecante, ela está sob o eixo do seno, tendendo aí, né, para valores maiores do que o 1. Então, se estiver no primeiro quadrante, a gente tem que é positivo. Se estiver no segundo quadrante, nós também temos que é positivo. No terceiro quadrante, nós temos que é negativo. E no quarto quadrante também nós temos que é negativo. Então, os sinais da cossecante é a ideia dos sinais do seno. O que está em cima, nós temos que vai ser positivo, o que está embaixo vai ser negativo. Lembrando que a cossecante é o inverso do seno, beleza? Então, nós temos aí que a cossecante de 0, de 180 e de 360 não existem valores, olha lá, não existem valores para a cossecante desses arcos e seus côngruos, ok? Porém, os arcos de 90 vai ser igual a 1 e o 270 vai ser igual a menos 1. São os valores do seno, né, pessoal? Porém, a variação da cossecante, perceba que a gente já estava comentando, a cossecante de um arco vai ser menor do que menos 1 ou vai ser maior do que o 1, beleza? Bom, então, secante e cossecante, nós vimos aí. A cossecante vai ser o inverso do seno, onde o seno tem que ser diferente do zero para não cair numa indeterminação, ok? Bom, então aqui vem algumas observações acerca da secante e da cossecante, tá? Então, o que nós falamos já, né? Ó, a secante não existe valores para os arcos de 90 graus e de 270 graus e seus arcos côngruos, ok? Ou seja, não existe arcos na forma π sobre 2 mais kπ. Então, isso aqui a gente já falou, isso aqui é a forma geral dos arcos, onde você tem aí uma relação de
π sobre 2 mais o kπ, que é meia volta por causa do π, tá? A cossecante não vai existir em valores para os arcos de zero e π radiano e seus arcos côngruos, ou seja, não existe para os arcos na forma kπ, beleza? Forma geral dos arcos. A secante ela é positiva no primeiro e quarto quadrante, negativa no segundo e no terceiro quadrante. Isso depende do sinal do cosseno. Então, a secante vai estar relacionada com o cosseno, como a gente já dizia anteriormente no quadro de sinais. Tá? A cossecante ela é positiva no primeiro e no segundo, negativa no terceiro e no quarto, satisfazendo aí a mesma ideia do seno, como a gente comentou. Beleza? Bom, então nós temos aqui uma tabela trigonométrica acerca de alguns valores que nós temos aí, que são os arcos notáveis, 30, 45, 60 e 90, e as intersecções com os eixos, né, que é 0 grau, 180, 270 e 360 graus, beleza? Então aqui nós temos alguns valores seno, cosseno e tangente, a cotangente, a secante e a cossecante que nós estudamos até agora, tá bom? Então esses são os valores que nós temos acerca desses arcos, que são os arcos notáveis e os arcos que é a intersecção da circunferência com os eixos, beleza? Bom, então nós vamos fazer alguns exercícios para entender o conceito aí de secante, cossecante, cotangente, secante, tá? Então, o primeiro caso ele está pedindo, ó, calcule a cotangente de 30 graus. Tanto a cotangente como a secante como a cossecante de 30 graus. Bom, pessoal, como a gente não tem informação nenhuma, a gente vai partir da seguinte ideia. A cotangente é o inverso da tangente, beleza? Só que eu não tenho a tangente, né? Eu não tenho essa informação. Mas se é o inverso, eu posso fazer a ideia da tangente. A tangente é seno sobre cosseno, então eu posso fazer o cosseno sobre o seno, beleza? Bom, como é 30 graus, então eu vou fazer assim, ó, cosseno de 30 sobre o seno de 30 graus. É um arco notável, então eu conheço o seno e o cosseno de 30 graus. O cosseno de 30 é a raiz de 3 sobre 2, dividido pelo seno de 30. O seno de 30 é 1 sobre 2. Bom, aqui a gente já pode simplificar direto, ou você faz aquela ideia, conserva a primeira, multiplica pelo inverso da segunda. Mas quando os denominadores são iguais, ó, você pode cortar. Sobrou raiz de 3 dividido por 1. Então você tem que vai ser igual a raiz de 3. Então a cotangente de 30 graus vai ser a raiz de 3, beleza? Então a cotangente de 30 graus, tá? Agora nós queremos a secante. A secante de 30, vamos colocar já logo o arco de 30, nós temos que é o inverso do cosseno. Então é 1 sobre o cosseno de 30 graus. Bom, já dá para a gente resolver, porque a gente sabe quem é o cosseno de 30. Então é 1 sobre o cosseno de 30, a gente já colocou ali, ó, raiz de 3 sobre o 2. Bom, conserva a primeira, multiplica pelo inverso da segunda. Então sobrou 2 sobre a raiz de 3. Bom, não pode ficar raiz no denominador. Vamos racionalizar. Raiz de 3 sobre a raiz de 3, então sobrou quem? 2 raiz de 3 sobre o 3. Então, a secante de 30 graus é 2 raiz de 3 sobre o 3. Beleza? E vamos fazer agora a cossecante, ok? De 30 graus. Bom, a cossecante é o inverso do seno. Então, é o inverso do seno, então é 1 sobre o seno de 30 graus. 1 sobre o seno de 30. Seno de 30 a gente já sabe que é 1 sobre o 2. Conserva a primeira, multiplica pelo inverso da segunda. Isso nos dá igual a 2. Ok? Então, a cossecante de 30 graus vai ser igual a 2. Beleza? Então, aqui a gente aplicou as razões trigonométricas acerca da cotangente, da secante e da cossecante, pessoal. Tá bom? Perceba que não é muito difícil, basta você conhecer o seno, cosseno e tangente. E a gente já tem uma expressãozinha que nós vamos desenvolver, ok? Então, nós vamos precisar descobrir esses valores que nós temos aqui, tá?
Então vamos por partes. Primeiro, eu tenho aqui as medidas em radiano, então vamos descobrir quem são essas medidas, né? Então, ó, π sobre 6 é 180 dividido por 6. Então, aqui eu tenho um arco de 30 graus. O π sobre 3, o π sobre 3 é o 180 dividido por 3. Então, é de 60 graus. Então, aqui nós temos um arco de 60 graus. Como aqui é menos, então ele está indo no sentido anti-horário, então é um menos 60 graus, tá? Π sobre 4 é 180 dividido por 4. Aqui é um arco de 45 graus. Bom, então aqui é menos 45, no sentido anti-horário. O π sobre 6 é 30 graus. E o cosseno ao quadrado de menos π sobre 4, então é menos o 45 graus, ok? Vamos calcular um por um aqui para a gente vir substituindo, tá? Então, primeiro, eu quero calcular, então, a cotangente de 30 graus, tá? A cotangente é o inverso da tangente, beleza? A tangente de 30 a gente conhece, não conhece? Então, a gente pode fazer assim, ó, 1 sobre a tangente de 30 graus. Ou, é claro, você pode fazer o cosseno sobre o seno, né? Também pode seguir esse raciocínio. Então, eu tenho 1 sobre a tangente de 30 é raiz de 3 sobre o 3, beleza? Conserva a primeira, multiplica pelo inverso da segunda, nós temos que é 3 sobre a raiz de 3. Vamos racionalizar, ok? Então, ficou 3 raiz de 3 sobre 3. 3 dividido por 3 dá 1, então sobrou a raiz de 3. Bom, pessoal, agora nós vamos fazer o quê? Vamos fazer a secante de menos 60 graus. Então, a secante de menos 60 graus, ok? Bom, a secante é o inverso do cosseno. Então, é 1 sobre o cosseno de menos 60, ok? Bom, pessoal, cosseno de 60 graus, quanto que vai ser o cosseno de 60? O cosseno de 60 vai ser 1 sobre 2, não é isso? O cosseno de 60 é 1 sobre 2. Então, nós temos aqui, ó, que o cosseno de menos 60 também é 1 sobre 2. Professor, não entendi. Então, vamos voltar aqui, ó, no ciclo trigonométrico. Bom, o eixo do cosseno, pessoal, é o eixo x, ok? Positivo para o lado direito, negativo para o lado esquerdo. Bom, agora você vai pensar no arco de 60 graus no sentido horário. No anti-horário, né? Anti-horário está aqui 60 graus. No sentido horário, ele está aqui, ó, menos 60. Então, ó, o cosseno vai ser o mesmo valor. Então, quando eu tenho a ideia do cosseno do arco, seja ele no sentido horário ou anti-horário, ele vai ter o mesmo valor, ok? Então, vai ser positivo também. Então, nós temos que é igual a meio. Bom, o inverso de meio é 2. Então, a secante de menos 60 vai ser igual a 2. Bom, agora a gente precisa calcular ali a tangente de 45 graus. Tangente de 45 é tranquilo, né, pessoal? Tangente de 45 a gente sabe que é 1. Tudo bem? Conforme a nossa tabelinha. O próximo cálculo que a gente precisa fazer, cossecante de menos 45 graus. Ok? A cossecante é o inverso do seno. Então, é 1 sobre o seno de menos 45. Beleza? Bom, seno de 45 graus, a gente sabe que é a raiz de 2 sobre 2. Vamos pegar agora de novo o ciclo trigonométrico, tá? Então, a gente está analisando o seno. O seno é o eixo y. O seno que está em cima é positivo, o que está embaixo é negativo. Como é menos 45, é no sentido horário. Então, menos 45 está aqui, ó, no quarto quadrante. Então, ele vai ter o mesmo valor absoluto do 45 graus, que é a raiz de 2 sobre 2, só que vai ser o oposto. Então, você tem 1 sobre menos a raiz de 2 sobre 2, certo? Então, nós temos que aqui vai ser o inverso. Então, nós temos que vai ser igual a menos o 2 sobre a raiz de 2,
racionaliza, ok? Então ficou menos 2 raiz de 2 sobre 2. 2 dividido por 2 dá 1, então sobrou menos a raiz de 2. Beleza? Vamos guardar esses resultados, depois a gente vai substituir tudo lá, tá, pessoal? Raiz de 3, o 1, o 2 e menos a raiz de 2, tá? Então vamos guardar esses resultados. Quem é que está faltando mais aqui? A gente precisa encontrar a cossecante de π sobre o 6, tá? Vamos pensar aí na cossecante agora. Bom, vamos mudar de tela aqui para ficar melhor para a gente calcular, tá? Então, falta calcular então a cossecante de π sobre 6, que a gente viu que é o arco de 30 graus, né? Então, é a cossecante de 30 graus. A cossecante de 30 a gente já calculou lá no primeiro exercício, né? É o inverso do seno, então é o seno de 30. O seno de 30 é meio, então é o inverso do meio, que é igual a 2. Então, a gente já tinha calculado no primeiro exercício. Agora, falta o cosseno de menos 45 graus. Então, vamos lá. O cosseno de menos 45 graus, ok? Então, nós temos o quê? Cosseno, pessoal, de 45 é raiz de 2 sobre o 2, não é isso? Então, olha lá, de novo, ó. Cosseno é o eixo x, 45 menos 45. Então, o valor será o mesmo, ó. O cosseno não vai mudar. Então, vai ser raiz de 2 sobre 2, ok? Vamos segurar essa informação. E agora nós vamos para a substituição dos valores que nós encontramos, ok? Agora, pessoal, vamos substituir os valores que nós encontramos resolvendo aí cada um deles, tá? Bom, nós encontramos a cotangente de 30 igual a raiz de 3, ok? Só que perceba aqui, pessoal, a cotangente está ao quadrado. Então, nós vamos pegar esse valor e elevar ao quadrado. Vezes a secante de menos π sobre 3, que nós encontramos igual a 2. Então, aqui nós tínhamos encontrado igual a 2. Então, vamos multiplicar por 2. Vezes a tangente de 45, que nós achamos que é igual a 1. Tudo isso dividido. Agora, a cossecante de menos π sobre 4. Nós encontramos lá igual a raiz de 2. Então, é a raiz de 2, só que perceba, ó, cossecante ao quadrado, então vamos elevar ao quadrado, tá? Vezes a cossecante de π sobre 6. Nós encontramos igual a 2. Isso aqui é 2. Então, vezes 2. E por último, nós encontramos aí o cosseno de menos 45 graus, que vai ser igual a raiz de 2 sobre 2. Só que está sendo elevado, pessoal, ao quadrado, ok? Então, olha lá, cosseno ao quadrado, então vamos elevar ao quadrado. Bom, vamos resolver agora a parte numérica, né? Ó. Bom, raiz quadrada elevada ao quadrado a gente vai cortar, então sobrou o 3, vezes 2 vezes 1. Tudo isso sobre, olha lá, raiz quadrada ao quadrado, cortou, sobrou o 2, vezes o 2, vezes, raiz quadrada cortou, ficou 2 sobre 4, né? Ó. Então, isso aqui vai ficar 2 sobre 4. Simplificando, é 1 sobre o 2. Então, é 1 sobre 2. Beleza? Bom, agora é só resolver. 2 dividido por 2, já cancelou. 2 dividido por 2, ficou só 1. Então, o restante aqui sobrou 3 vezes 1. Então, 3 vezes 1 é igual a 3. Então, nós temos que essa expressão, o resultado dela vai ser igual a 3. Bom, exercício 3. Verifique que, para os valores permitidos de alfa, né? A gente tem aqui o ângulo alfa. Tem-se cotangente de alfa sobre cossecante de alfa mais o seno de alfa sobre a cotangente de alfa, sendo igual a secante de alfa. Pessoal, vamos pensar então aqui, ó, nessa soma.
beleza? Mas, em particular, vamos pensar em cada uma dessas razões, cada uma dessas frações. Bom, então pensando aqui, ó, vou chamar de 1 aqui, ó, vamos resolver ela, tá? A cotangente é o inverso da tangente. Se é o inverso da tangente, eu posso escrever como cosseno do ângulo dividido pelo seno do ângulo. Tudo isso está dividido pela cossecante. A cossecante é o inverso do seno. Então, vou colocar aqui, ó, 1 sobre o seno. Lembrando que a cossecante é o inverso do seno. Beleza? Como é que resolve isso? Conserva a primeira, multiplica pelo inverso da segunda. Ok? Bom, quem é que sobrou então para a gente aqui? Ó? Seno dividido pelo seno, sobrou cosseno dividido por 1. Então, nós temos que isso aqui é o cosseno do ângulo. Então, nós temos que essa razão aqui, ó, é o cosseno do ângulo. Beleza? Agora, vamos pensar na 2 aqui, ó. Segundo caso. O segundo caso, nós temos o seno de alfa. Então, é o seno de alfa sobre a cotangente. Quem é a cotangente? É o inverso da tangente. O inverso da tangente vai ser o cosseno sobre o seno. Beleza? Conserva a primeira, multiplica pelo inverso da segunda, ok? Sobre o cosseno do ângulo. Bom, seno vezes o seno vai ser o seno ao quadrado do ângulo, isso dividido pelo o cosseno do ângulo. Beleza? Então, nós chegamos aqui, ó, em duas situações que representam essas frações. Agora, nós vamos substituir elas aqui e igualar a razão que nós temos aí, que é a secante. Bom, vamos somar essas duas, né? Então, nós temos que isso aqui, ó, vai ser igual ao seno ao quadrado do ângulo dividido pelo cosseno do ângulo. Então, olha lá, agora substituindo, como é que fica? Então, nós sabemos que essa divisão que nós fizemos anteriormente é a mesma coisa que o cosseno do ângulo. Isso mais, e essa divisão nós vimos que é o seno ao quadrado do ângulo dividido pelo cosseno do ângulo. Pessoal, nós temos uma soma de frações aqui com denominadores diferentes. Nós vamos fazer a voltinha, ó. Cosseno vezes o cosseno mais o seno ao quadrado. Então, fazendo a voltinha lá, cosseno vezes o cosseno é cosseno ao quadrado do ângulo, mais quem está em cima, que é o seno ao quadrado do ângulo. Repete quem está embaixo, cosseno do ângulo, tá? Pessoal, quem é aqui, ó, no numerador? Nada mais é do que a nossa relação fundamental. O seno ao quadrado mais o cosseno ao quadrado do ângulo é igual a 1. Então, isso é 1 sobre o cosseno do ângulo. Agora, quem é 1 sobre o cosseno do ângulo, ou seja, o inverso do cosseno, é a secante do ângulo. Então, nós provamos aqui, ó, que isso aqui é verdade, beleza? Como queríamos demonstrar. Então, nós verificamos que para os valores que nós temos aqui, ó, de alfa, essa soma aqui vai ser igual a secante de alfa, beleza? Bom, pessoal, agora eu gostaria de enfatizar com vocês uma consequência da relação fundamental, tá? Nós temos o conhecimento já que o seno ao quadrado do ângulo mais o cosseno ao quadrado do ângulo, isso vai ser igual a 1, beleza? Isso aqui a gente já estudou, a gente sabe que isso aqui é verdade, ok? Agora eu vou aplicar algumas ideias acerca dessa relação fundamental e eu vou chegar em algumas conclusões, como por exemplo, eu vou pegar toda essa expressão e vou dividir pelo cosseno ao quadrado do ângulo e vou ver o que acontece. Estou dividindo tudo por cosseno ao quadrado do ângulo, beleza? Agora chegamos à seguinte conclusão. Ó. Vamos ver o que aconteceu. O seno ao quadrado dividido pelo cosseno ao quadrado, pessoal, seno sobre cosseno, isso você tem a tangente, não é isso? Seno sobre cosseno é tangente. Então, aqui ó, é a tangente ao quadrado do ângulo, porque ambos estão elevados ao quadrado. Então, você pode escrever isso como a tangente ao quadrado do ângulo. Agora, cosseno ao quadrado dividido pelo cosseno ao quadrado, isso é 1. Então, tangente ao quadrado do ângulo mais 1 é igual a quem?
o inverso do cosseno ao quadrado, pessoal. Quem é o inverso do cosseno? O inverso do cosseno, o inverso do cosseno é a secante. Como o cosseno aqui está ao quadrado, então vamos fazer a secante ao quadrado. Pessoal, então isso aqui é uma relação muito importante da secante, beleza? É uma das formulinhas que nós vamos já anotar. Secante ao quadrado do ângulo é a mesma coisa que a tangente ao quadrado do ângulo mais 1, ok? Nós vamos fazer uma outra relação acerca da consequência da relação fundamental, tá? Então nós temos lá de novo o seno ao quadrado do ângulo mais o cosseno ao quadrado do ângulo. Sabemos que isso é igual a 1. Na anterior, eu dividi tudo pelo cosseno. Agora eu vou dividir tudo pelo seno. Então vou pegar aqui, ó, dividir pelo seno, tá? Claro, ao quadrado, dividir pelo seno e dividir pelo seno, beleza? Bom, isso aqui você sabe que seno ao quadrado dividido pelo seno ao quadrado, isso aqui vai dar 1. Mas, pessoal, quem é o cosseno sobre seno? O cosseno sobre seno é o inverso da tangente. O inverso da tangente é a cotangente. Então, você vai colocar aqui, ó, cotangente do ângulo, só que está ao quadrado. Então, você vai colocar a cotangente do ângulo ao quadrado. Isso é igual a 1 sobre seno. Pessoal, o inverso do seno. Quem é o inverso do seno? O inverso do seno é a cossecante. Só que seno está ao quadrado, então nós vamos colocar ao quadrado. Então aqui está mais uma relação importante que vai envolver a cossecante e a cotangente. Beleza, pessoal? Então aqui vai entrar mais uma formulinha para a nossa lista. Uma outra relação que eu gostaria de fazer aqui com vocês, que também justifica uma outra formulinha que pode nos ajudar, é essa daqui, ó. Se eu pegar o cosseno do ângulo dividido pelo seno do ângulo, vezes o seno do ângulo dividido pelo cosseno do ângulo, isso vai dar quanto, pessoal? Ó, se você calcular esse produto, seno dividido pelo seno, cosseno dividido pelo cosseno, isso você tem que é igual a 1. Agora você vai pensar comigo aqui, ó. Quem é o cosseno sobre o seno? O cosseno sobre o seno é o inverso da tangente. Quem é o inverso da tangente? É a cotangente, beleza? Vezes o seno sobre o cosseno. Quem é o seno sobre o cosseno? É a tangente do ângulo. Então aqui é uma relação também muito importante, ó. A cotangente do ângulo vezes a tangente do ângulo, o resultado será igual a 1, ok? Então essa também é uma relação bem importante aí para nós acerca da tangente e da cotangente. Bom, pessoal, essa aula fica por aqui. Nós falamos sobre a cotangente, sobre a secante e a cossecante e falamos aí no finalzinho sobre algumas relações importantes, porque dentro da trigonometria nós vamos ter uma série de fórmulas, uma série de propriedades que nos ajuda aí a calcular equações, inequações e até mesmo algumas razões trigonométricas, tá bom? Então, espero que você tenha gostado dessa aula. Até a próxima. Tchau, tchau.